Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Quem não me conhece, meu nome é Marcos Achur. Eu faço parte do movimento da Cabala Ancestral pela Academia de Cabala, fundada pelo mestre Mário Meir, onde eu sou professor e terapeuta. Estamos em mais um vídeo de uma meditação de mais uma esfera da árvore da vida. Quem está familiarizado com a Cabala dentro do alfabeto hebraico é a esfera de Binah, que na língua original, no aramaico proto-cananeu, nós chamamos de chamar, que é a compreensão, o entendimento. A meditação ela se dá da seguinte forma: eu vou conduzir a meditação, daqui a pouco eu vou trazer uma breve reflexão, e aí eu vou conduzindo a meditação. E na meditação de hoje nós vamos usar dois instrumentos. Os instrumentos ancestrais, antigos, eles não eram instrumentos de música simplesmente, de entretenimento. Eles eram medicinas, eles foram criados para a medicina. Tá? E eles continuam sendo medicinas. A essência deles não se perdeu porque o tempo passou e porque a gente faz uso deles de uma outra forma. Eles continuam sendo instrumentos de medicina. Nós vamos usar, aqui é um pandeiro, e eu não vou usar o pandeiro em si, até que eu nem sei tocar direito pandeiro. Parece simples, mas não é um instrumento muito fácil assim. Mas é essa platina, né? Essa platina ela tem energeticamente, espiritualmente, muito similar ao que os índios usam com o chocalho, né? E outras tradições vão usar outros instrumentos, que é aquele som de tirar coisas, como se fosse aquela vassoura de piaçava, mas antigamente tinha. Eu até tenho aqui em casa aquela vassoura que você faz de galhos de árvore, né? Eu, quando criança, lá no interior aqui do Rio de Janeiro, na casa da minha avó, ela usava isso, fazer aquele chiado, né? Da mesma forma que está limpando o chão, é exatamente essa essência de algo que está saindo. Então todo chocalho para a cabala ancestral, né, todo som de chocalho, vamos dizer assim, ou que remete ao chocalho, é uma limpeza. O tambor, que a gente também vai usar, que é esse tamborzito aqui. O tambor, os tambores, de modo geral, eles têm a propriedade de colocar. E com isso você cria um fluxo. Bom, entendimento, compreensão, né, que significa chamar ou binah, para quem está familiarizado com o hebraico. Quando a gente fala entendimento, compreensão, a esfera ela não representa o que a gente já absorveu de entendimento e de compreensão no sentido particular. A compreensão e entendimento são muito maiores do que a gente já conseguiu compreender, do que essa geração vai conseguir compreender, e a seguinte. A cada geração, a cada tempo, entendimentos e compreensões vão sendo reveladas. Porque a humanidade vai amadurecendo, vai crescendo, vai criando receptores para receber aquilo. Tá? Existe um conceito dentro da Cabala Ancestral que se chama o conceito de propriedade. Ainda mais no ano que a gente está, o ano novo começou há pouco tempo, ali em setembro. O ano de Malki ou de Malhut, que a gente está, é o ano da posse. E o ano da posse significa você assumir a posse da sua vida, da sua existência. A gente teve uma meditação sobre a esfera da posse. É só você buscar aqui no canal. Basicamente, tomar posse significa assumir a responsabilidade pelo que acontece na sua vida. Não cair ou não se deixar levar, evitar ao máximo cair na vitimização, na justificativa e na atribuição de culpa fora. Mas assumir que tudo aquilo que acontece vem para um aprendizado. E receber isso. Receber não significa aceitação, não significa ser conivente. Receber significa se deter sobre aquilo para extrair aprendizado, potência e continuar o processo de desenvolvimento espiritual. E espiritual é estrutura emocional. E existe um conceito chamado propriedade. É preciso ter propriedade antes. Veja bem, isso faz toda a diferença. Antes de você emitir uma opinião sobre qualquer coisa, qualquer pessoa, objeto, lugar, questão, situação. Busque ter propriedade. Ou fica quieto.
É melhor não abrir a boca para não falar besteira. Né? Porque se você não está na propriedade, você está na impropriedade. E na impropriedade você não vai conseguir revelar a luz. E revelar a luz significa revelar aprendizado, conhecimento. Adquirir propriedade dá trabalho. Porque demanda estudo, demanda tempo. E na correria de hoje em dia, mesmo estando na quarentena, a gente acabou sendo forjado para essa vibração, essa forma de pensar, né, de muita coisa. O ser humano tem preguiça. A preguiça reina em querer buscar ter propriedade. É mais fácil abrir a boca e falar o que eu acho do que eu buscar ter propriedade, se é aquilo mesmo. Né? Então, quando se trata de entender, significa ter profundidade. Ir lá na raiz da coisa, e na essência da coisa. E isso é um exercício. Isso demanda tempo, trabalho, esforço, paciência, serenidade, foco, porque são muitas distrações. Então, quando a gente fala em entendimento, a meditação toda aqui que eu proponho em relação ao entendimento, à compreensão, são as duas vias. Buscar propriedade para que você tenha real entendimento sobre aquilo que você quer falar ou quer fazer, mas a compreensão também no sentido de saber respeitar não só aquele que pensa diferente de você, mas aquele que tem um ritmo diferente de você, aquele que ainda não está de acordo com a sua ética, com a sua moral, e talvez nem chegue a estar de acordo com isso. Então, quando a gente fala de entendimento, me lembra muito uma frase que o meu mestre Mário Meir dizia há muito tempo, ele está vivo, mas teve uma época que ele falava mais isso, que ele dizia o seguinte: que cada um cuide do seu coração e deixe o coração do outro em paz. Ponto. O coração, para a cabala ancestral, não é o órgão das emoções. É o órgão que está em chamar. É o órgão do entendimento, da compreensão. Então, em outras linhas, significa que cada um cuide da sua capacidade de entendimento e compreensão e deixe o outro no processo de aprendizado dele em paz, com serenidade, com leveza. Não torne o processo do outro pesado. Pelo contrário, ajude o outro a ter um processo mais leve, sereno, com foco. Então, a meditação, essa vibração que eu proponho da gente se conectar, é exatamente sobre essas duas vias. Buscar ter propriedade e respeitar aquele que é diferente. Vou pedir nesse momento que você fique numa posição confortável, se possível, deitado. Se você por um acaso dormir, não tem problema, fique à vontade. É bem comum, muitas pessoas ficam pedindo, eu fiquei agora um tempo sem conseguir botar aqui o vídeo. Muitas pessoas, poxa, isso me ajuda a dormir. Bom, tem uma série de vídeos gravados, né? Mas, enfim, né? Se dormir não tem problema. Se por um acaso você estiver sozinho, se você tiver um fone de ouvido, essa experiência sonora fica ainda melhor, tá? Mas só se você estiver sozinho, senão você vai tirar o som do outro. E vou pedir você que fique numa posição confortável, de preferência deitada, mas se você quiser ficar sentado, tudo bem, né? E feche os seus olhos. E a partir de agora, busque se concentrar apenas em sua respiração. Uma respiração nasal, lenta, suave e profunda. Inspira e expira. No seu ritmo, na sua velocidade, que for mais confortável para você. Se concentre apenas no ar que entra e o ar que sai. Relaxe os seus pés, os dedos dos pés. Relaxe suas pernas. Relaxe suas mãos, os dedos das mãos. Relaxe seus braços. Se concentrando apenas em sua respiração. Relaxe o seu peito, o seu abdômen. Relaxe o seu pescoço, os seus ombros.
Relaxe a sua boca, o maxilar. Relaxe os seus olhos, tire a tensão de seus olhos, de suas sobrancelhas, de sua testa. Relaxe todo o seu corpo, dos pés até o alto de sua cabeça, se concentrando apenas em sua respiração, lenta, suave e profunda. Shalom Inana, Shalom El, Shalom Yahweh, Shalom Asherah. Enashur Bameir Bamashilma Kabalta Kiana Batuma Kawayae Ukana. Permaneça o tempo inteiro com os olhos fechados. Existe um conjunto de forças espirituais dentro da Cabala, conhecida como 72 nomes de Deus, que na língua original, na essência, na tradição, na sua essência, são 72 Ruhai, espíritos, sopros. E na meditação a gente costuma a fazer um canto com um desses sopros, que é o Aladá Yoré. O sopro Aladá é o sopro de corpo de sonhos, para ativar o que a gente chama de o duplo dentro do corpo de sonhos. O corpo de sonhos são as nossas projeções. Tanto quando você literalmente dorme e sonha que você estava passando por alguma experiência, mas acordado, quando você faz alguma projeção, você está ativando o seu duplo, o seu corpo de sonhos. Alada Yoré, Alada Yoré, Alada Yoré, Alada
zanga udiante bawalita navu. Shekireru raekad mune bawalita navu. Volte a se concentrar em sua respiração lenta, suave e profunda. Vá sentindo o seu corpo, mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, lentamente. Vá tomando consciência do seu corpo, do lugar onde você está. Procure perceber os sons à sua volta. E ao seu tempo, você poderá abrir os olhos. Os instrumentos, como eu falei anteriormente, são formas de medicina que atuam sobre o Ruha. Ruha é o espírito. E espírito, para a Cabala ancestral, é uma dimensão sutil de nossa estrutura, que está diretamente relacionada à nossa emoção, à nossa estrutura emocional e comportamental, a forma da vida. Você não vai ter propriedade só porque você participou de uma meditação, fez uma meditação. Você não vai passar a ser uma pessoa mais compreensiva com as pessoas só porque você participou de uma meditação. É um processo. E qualquer coisa da espiritualidade, ela atua dentro de você no sentido de te inspirar. Tanto que a palavra Ruha, que é espírito, essa estrutura emocional, comportamental, é espírito, é espiritualidade, é a mesma palavra para inspiração. A inspiração, ela pode vir de fora, mas para despertar algo que está dentro, como uma chave. Então não é o tambor, não é o zanga, não é o canto. Essas coisas são apenas para inspirar a você a despertar, a acordar algo que já está aí dentro. E não que essas coisas vão fazer por você. Senão seria para nós uma forma de idolatria. Uma forma de pensamento deturpado da essência das coisas. Então, é para você se inspirar e você tomar a postura lúcida, consciente, de buscar ter propriedade e de ser mais compreensivo. E aí, o entendimento, a compreensão vão se abrindo cada vez mais para você, porque você está criando o receptor para isso. Semelhante atrai semelhante. Aqui embaixo na descrição tem as informações bancárias, caso você se sinta inspirado a fazer uma doação de qualquer valor. Tem o Telegram, o grupo do Telegram. Também tem o link do canal do YouTube da Academia de Cabala, se você quiser conhecer mais sobre a Cabala Ancestral, sobre o trabalho da Academia de Cabala especificamente. E na semana que vem, eu sempre falo semana que vem, mas às vezes eu sei que eu não consigo colocar o conteúdo, mas na semana que vem com certeza vamos chegar na esfera de Hakima. Quem está familiarizado com o hebraico, Rohimá, a sabedoria. Então, um grande abraço. Procure manter essa serenidade, essa vibração mais serena o máximo possível. E um grande abraço. Até semana que vem. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode colocar aqui nos comentários ou mandar lá no grupo, ou até mesmo particular pelo Instagram. Fique à vontade. Grande abraço.